Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. Vocês já devem saber que em cada região de um determinado país se fala uma maneira diferente do idioma oficial, ou um povo daquela área tem um próprio para chamar de seu, como é o caso do catalão e do galego, e também nós já retratamos isso em vídeos passados. Mas, além disso, algumas minorias étnicas possuem sim um idioma próprio para chamar de seu. Sobre isso que trataremos no vídeo de hoje. Será sobre a língua romani ou romanês. Mas não é só sobre essa língua. Também falaremos um pouco sobre a história do povo que também a fala, sobre sua origem, sua história, como eles surgiram e como estão atualmente. Por favor, não vá confundir com romanche ou romano, pelo amor de Deus. Então, já vai deixando o seu like, sua inscrição, seu sininho e bora lá com a vinheta! Para falarmos sobre essa língua, precisamos saber quem são as pessoas que a falam, quais são os países. Esse idioma é falado pelo povo cigano, que nada mais são do que um grupo de pessoas nômades divididos em clãs que perambulavam pela Europa. Só que o mais complicado é que eles não possuem uma história escrita. A origem e a história inicial dos povos ciganos foi um mistério por muitos anos, e acredita-se de que esse povo tenha se originado na Índia, em específico no estado de Punjab e de Rajastão, que fazem fronteira com o Paquistão bem no noroeste indiano. Agora especula-se de que eles tenham abandonado essas áreas entre os anos 500 e 1000 depois de Cristo, e o porquê provavelmente foi devido às constantes invasões de um caba safado chamado Mahmud de Ghazni. Velho, o bicho era um tirano. Fazia um inferno na terra, saqueava as cidades da Índia, inclusive ele capturou várias pessoas, entre elas ciganas, e as vendeu como escravas para outros poderosos. E muitos deles infelizmente foram para a Europa desse jeito. Mas no século XIV, devido à conquista territorial e política de estados indianos, muitas caravanas rum partiram para a Europa, Oriente Médio e também para o norte da África. Um primeiro grupo tomou o rumo oeste e atingiu a Europa através da Grécia. O segundo partiu para o sul, adentrando o Império Bizantino e chegando à Síria, Egito e Palestina. Inclusive eu queria já mandar um abraço pro Vitor Sig, que é um youtuber cigano que eu acompanho já faz um tempo. Ele fez vídeos incríveis falando um pouco sobre a cultura cigana e também sobre a língua. Eu recomendo que você se inscreva no canal dele, eu vou deixar o canal aqui no link da descrição abaixo. Ou também no primeiro comentário fixado, se você tiver interesse em conhecer o canal dele. Aí, Vitor, um grande abraço pra você e valeu pelo trabalho, viu? Porém, nem todos são flores. Alguns desses grupos foram escravizados nos Balcãs, no território da atual Romênia. Mas por sorte, outros conseguiram fugir e se disseminaram para outros países do continente. Eles conseguiram inclusive se espalhar em países como a Hungria, a Áustria e Boêmia, que é a atual República Tcheca, chegando na Alemanha em 1417. 11 anos depois, já havia ciganos na França e na Suíça. Citando uma coisinha aqui, o primeiro documento que relata a presença de ciganos na Espanha é de 1423, quando os mesmos pedem a permissão para cruzar o território, a fim de peregrinar a Santiago de Compostela. Agora, a terceira onda migratória aconteceu entre os séculos 19 e 20 na Europa para as Américas. Bem depois da abolição da servidão na Europa Oriental entre 1856 e 64. Alguns estudiosos apontam ainda a ocorrência de uma outra grande migração proveniente da Europa Oriental desde a queda do Muro de Berlim em 1989. Os ciganos são um grupo étnico, ou seja, em certos países eles são conhecidos por vários exônimos. Na Europa, esses povos são subdivididos em diversos grupos étnicos. Primeiro temos os Rum ou Roma, falado no plural propriamente dito, presentes no leste europeu e mais tarde no século XIX, também em outros países daquele continente e também nas Américas. Isso sem falar que o endônimo Rum foi adotado pela União Romani Internacional e pela ONU. Tá aqui o nome original dessa organização. Agora, os Sintis, encontrados na Alemanha, bem como algumas áreas da Itália e da França, que se fala o idioma germânico, onde também são chamados de Manouche. Também temos os Calon, são ciganos da Península Ibérica, embora também presentes em outros países da Europa e da América, até mesmo aqui no Brasil. Por último, nós temos os Rominicans, muito presentes no Reino Unido, inclusive em suas colônias britânicas, e pasmem, também se encontram nos Estados Unidos e na Áustria. Infelizmente, os ciganos foram muito perseguidos na Europa, e ao longo da história ocidental foram marginalizados por conta do seu modo de vida considerado incompatível com a sociedade europeia. E para quem já assistiu o Corcunda de Notre Dame, sabe e manja muito bem do que eu estou falando. Inclusive, os ciganos também foram vítimas do Holocausto.
O nome certo é Porasmos. Assim como os judeus, os ciganos também tiveram campos de concentração exclusivos para eles. Uma vítima muito famosa que morreu nesses campos foi o pugilista alemão de origem cigana Sinti, Johann Wilhelm Traumann. Isso explica como eles foram parar aqui no Brasil. Eles chegaram com os navegantes portugueses datando de 1574. As autoridades de Portugal viam uma oportunidade de se livrarem desses indivíduos que eram considerados indesejados. Os ciganos se estabeleceram em praticamente todo o território nacional, especialmente na Bahia. A Bahia é o segundo estado com maior número de ciganos. Em Minas Gerais, a presença cigana é nitidamente notada a partir de 1718, quando chegaram ciganos vindos da Bahia para onde haviam sido deportados de Portugal. Atualmente, existem 3 grandes grupos ciganos no país: os Calon, os Rum e os Sintes. Segundo os dados do IBGE, olha, isso são dados do IBGE, em 2010 havia cerca de 800 mil ciganos no Brasil. A maioria já não vive como nômades, esses estão fixos numa região. E uma coisa legal de se falar é que também no dia 8 de abril de 1971 aconteceu o primeiro Congresso Mundial Rum. Ocorreu em Londres. E lá ficou definido o uso dessa bandeira, uma bandeira única para todos os ciganos. E também a adoção da canção Gelen Gelen como hino nacional dos ciganos. Falando sobre o idioma que é popularmente falado por eles, é pertencente ao ramo indo-ariano proveniente do grupo linguístico indo-europeu. Isso vai te pegar de surpresa, porque o romani não é língua oficial em nenhum país. Isso mesmo que você ouviu, o romani não é língua oficial em nenhum país. Há diversas tentativas de se criar uma língua romani padrão a partir de variantes como as da Romênia, Estados Unidos, Suécia, Eslováquia e outros locais onde há muitos rum. O romanês também pode ser considerado como um grupo de dialetos ou mesmo de línguas relacionadas que têm uma origem comum. É relacionado de forma bem próxima com os idiomas da Índia Central e do Norte, em especial com a língua Potawari. Essas semelhanças permitem supor a origem de povos rum extintos. Aí as palavras que foram aderindo aos romani traçar o caminho da migração desses povos para a Europa. Trata-se de uma língua ágrafa, ou seja, ela não é escrita. Há etnias que falam com desenvoltura, mas tem outros que apenas conhecem algumas palavras. Como ela é falada é meio complicado, porque o ensino é restrito somente para os ciganos, não é para os gadjé, ou seja, pessoas não ciganas não são ensinadas essas línguas. Mas eu consegui achar algumas palavras aqui, ó. Bartalo significa sorte, chukar, bonito, Cris significa polícia, Caco significa tio, Love, dinheiro, Lolo, vermelho, Sato, relógio, Traio, vida e Prama significa joia. A Romênia é o país com uma comunidade rum de 535.140 e por lá existe um sistema único de ensino romani, o qual unificou os diversos dialetos. E isso foi um trabalho exemplar e importante do linguista Jorge Sarau. Esse cara, vou te falar uma coisa, é o maior especialista nesse idioma. Também ele produziu vários livros didáticos em romani para ensinar as crianças rum, pelos quais se ensina uma língua purificada e média dentre os vocabulários de origem indo-ariana dos diversos dialetos. Nos dias atuais, no mundo, há mais de 4,8 milhões de falantes de romani. Os Estados Unidos é o país onde mais tem ciganos rum, com cerca de 1 milhão que vivem na terra do titio Biden. No Brasil, a terra do titio do Bonoro, habitam mais de 800 mil rum. A Espanha tem 650 mil, a França com 500 mil, o Reino Unido com 90 e Portugal tem a menor população de ciganos roma, com apenas 30 mil. Tem estatísticas de outros países, mas vamos parar por aqui que já tá de bom tamanho, beleza? Seja como for, pessoal, são coisas que nós jamais devemos esquecer. Os ciganos são um povo com muita história, origem, cultura e tradição, ou seja, eles merecem o nosso apoio e também toda a nossa consideração. Eles têm uma língua riquíssima, uma história admirável. Inclusive, nós já temos o Estatuto do Cigano aqui no Brasil. E essa, meu amigo, foi a língua romani e também a história do povo cigano. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de você deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E também me seguir nas redes sociais aqui, ó. Instagram, Facebook, Twitter, beleza? É isso aí, pessoal. E desculpa por demorar de postar vídeo aqui. Eu tô gravando por áudio porque vocês sabem como é o negócio, né? É isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado, valeu, falou e fui!